Eis que, de repente, as pessoas se depararam com: uau, a Itália está indo para a direita? Claro. Na verdade, a Itália é mais um país que faz a opção pela destra, em detrimento da sinistra. A destra, a direita, a sinistra, a esquerda. É assim que em italiano são chamadas as duas forças antagônicas do mundo político, que, ao contrário do que alguns querem, essa divisão continua plena e ferreamente inserida em nosso cotidiano. Mas o que aconteceu na Itália, na verdade, já vem acontecendo em vários outros países, porque com a debacle do modelo esquerdista, as pessoas começaram a se dar conta de que a esquerda apenas precisa da miséria para se perpetuar no poder, deixando os miseráveis de lado. A esquerda precisa da pobreza e odeia os pobres. Essa é uma constatação muito séria e muito simples. Tanto assim que as suas políticas nunca são para erradicar a pobreza, mas apenas para adestrar os pobres. E o que nós vemos com o fim da Segunda Guerra Mundial é a prevalência de um discurso de esquerda, um discurso assassino que conseguiu, pela mídia, obliterar tudo o que tinha acontecido até então no século XX. Observe que é a esquerda a força mais assassina da história da humanidade. Olha os 100 milhões de mortos de Mao Tse-tung, olha os milhões de mortos do Stalin, tanto no Holodomor, na Sibéria, nos gulags e nos extermínios. Observem, basta você olhar, basta você observar Pol Pot, pesquise, e você verá como, ao longo do tempo, não estou aqui passando pano para o nacionalsocialismo, que também era de esquerda, mas que precisamos deixar bem claro. Com o final da Segunda Guerra Mundial, ficou muito fácil o discurso hegemônico da esquerda. Alguém ser conservador ou de direita era logo tipificado como nazi-fascista. Esse reducionismo vocabular, esse reducionismo cultural que a esquerda transformou em mantra está sendo rompido. A sinistra não conseguiu encontrar alternativas. E nós temos que prestar atenção que a Itália é apenas parte da Europa que está indo para a direita. Vamos observar claramente. Vocês sabiam que o governo da Polônia é de direita? Que o governo da Hungria é da direita e anti-União Europeia? Vocês sabiam que agora o Reino Unido com a Liz Truss tem finalmente um governo conservador? Vocês sabiam, por exemplo, que nas eleições na Suécia os vencedores foram os conservadores de direita? E não é só isso, observe, Taiwan é de direita, o Japão é um país de direita, a própria Índia. O Modi está muito mais perto de um ideário de direita do que propriamente de esquerda. Mas não é só isso. Lá em Israel, as próximas eleições devem recolocar no poder o Netanyahu. Esse é só um quadro. Poderíamos falar de Portugal, onde o Chega ocupa um espaço político finalmente? O que dizer então da Espanha, onde o advento do Vox forçou o próprio PP, que gostava de dormir na cama do PSOE, de repente o PP voltou a ser a sua força política, o seu direcionamento ideológico para a centro-direita, por conta apenas e tão somente da ação do Vox. E lá na Espanha surge uma grande voz do campo do PP, que é a Ayuso. Isso olhando rapidamente num quadro europeu, sem contar que a grande força política que irá emergir na Alemanha será a AfD. Com a sucumbência, com a derrocada do governo dos semáforos que une, é mais ou menos que nem botar assim, numa só salada, um azeite de péssima qualidade, um vinagre de péssima qualidade numa salada estragada. E aí você teria o que é o governo do semáforo na Alemanha. Com o advento da crise já estabelecida, quem vai surgir para tentar salvar a Alemanha? A alternativa para a Alemanha. Saindo da Europa, e ainda tem outros lugares onde as forças políticas conservadoras de direita começam a se movimentar, nós chegamos nos Estados Unidos, onde nas eleições de midterm, essas de meio de mandato, os republicanos devem reconquistar a casa, que é assim que chamam a Câmara, e há uma boa possibilidade de
conseguirem a maioria no Senado. Além desse quadro, tudo aponta para 2024, a volta do Trump ou então a eleição do próprio Ron DeSantis. Saindo dos Estados Unidos, eu nem falo do Canadá, que o Canadá é uma espécie de Coreia do Norte, junto com a Nicarágua, as Coreias do Norte da América. Mas observem, Cuba tenta sair das garras do comunismo e nós brasileiros poderemos ajudar o povo cubano a se libertar, não dando nenhuma possibilidade de retorno do financiamento do governo brasileiro, do povo brasileiro, para a ditadura castrista. O mundo se encaminha cada vez mais para a destra. Aqui, na nossa América do Sul, que as pessoas tantas vezes querem pintar como exclusivamente vermelha, observem que no Uruguai nós temos um governo de centro. Lacalle Pou não é, em hipótese nenhuma, um conservador, mas é um centrista. Mas nós temos o Paraguai com partidos com um governo conservador. Nós temos o Brasil com Bolsonaro, que será reeleito agora no próximo domingo. Nós temos o Equador também com governo de direita. Então observem que nós vamos forçando uma retomada de espaço. Durante muito tempo, essas forças políticas dormiram em berço esplêndido. E se nós pensarmos que as eleições de 23 na Argentina passam pela reeleição do Bolsonaro, passam diretamente porque a Argentina, que enfrenta uma inflação superior a 7% do mês e que se encaminha para fechar o ano com uma inflação acima dos 100%, a Argentina sonha com aquela proposta estapafúrdia do Lula de criar uma moeda única para que nós brasileiros financiemos as estripulias, as irresponsabilidades e as insanidades dos próprios argentinos. Eu poderia falar também, por exemplo, da situação política do Peru, cujo governo do Pedro Castilhos está caindo pelas tabelas, ou então a Bolívia, onde tudo indica os governos narcoterroristas comandados pelo Evo Morales e pelo seu lugar-tenente Arce também estão com os dias contados. Alfredo e o Chile. Bom, os chilenos ainda querem sofrer mais. Os chilenos ainda temem e insistem em aprofundar a própria desgraça e a própria tragédia. Não podemos fazer absolutamente nada. Portanto, o quadro que eu quero colocar para vocês, o quadro que eu quero retratar e relatar para vocês, é um quadro muito simples, claro e direto. O mundo se encaminha para a destra, para a direita, porque a sinistra, a esquerda, não tem nada a oferecer a não ser o culto à miséria e a manipulação dos miseráveis. Esse é um quadro, porque só quem pode fazer uma proposta de prosperidade é o campo conservador. Só quem pode fazer uma proposta de resgate de valores é o campo conservador. Portanto, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Um momento no qual o mundo vai para a destra. E você? Ainda pensa em viver num país de esquerda? Se essa for a sua intenção, eu sugiro que você saia do Brasil e vá viver. Tem tantas opções aí. Mas não queira transformar no seu ódio pessoal pela vida, no ódio pessoal a nós brasileiros que queremos paz, progresso, prosperidade, Cristo, direito à vida e tantos outros valores cristãos dentro de uma economia liberal de mercado. Não num modelo falido de concentração total da economia nas mãos de incompetentes, incapazes, mentirosos e ladrões. Antes de encerrar, pedir a você que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, que você encaminhe esse vídeo para seus amigos, que você dê o joinha, que você comente, enfim, que você ajude a aumentar, a ampliar a repercussão do nosso vídeo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.